capítulo 1, carta do apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Filipos, que intitula-se Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 26. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 12. Queridos, a minha versão é a linguagem atual, mas é a mesma Bíblia. Bom, você pode admirar um pouquinho aí a linguagem de hoje, certo? Vamos lá. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho, pois assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia porque sou servo de Cristo. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Versículo 15. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Versículo 17. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não me importa, isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, quer por mal, quer por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês, com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecer a grandeza de Cristo. Versículo 21. Pois para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, e o que é bem melhor, porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E versículo 25, queridos, e como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Podem sentar glorificando o nome do Mestre. Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos vivendo tempos difíceis, tempos de escassez espiritual. Me remete à memória quando o povo do Senhor, o povo de Deus, estava lá no Egito, e com um braço forte o Senhor libertara o seu povo. A palavra do Senhor diz que Deus o colocara no deserto, em caminho diferente da rota original. Viagem de muitos anos. O povo, intitulado-se povo de Deus, estavam ali
Mas por que, você pergunta, por que foi que Deus colocou o seu povo no deserto? É porque Deus estava preparando um lugar especial, e para entrar nesse lugar especial, teriam que passar pelo teste, pela prova. Temos por ali, por exemplo, uma crente chamada Miriam, uma crente eloquente, uma crente que louvava a Deus, que exaltava o nome do Senhor, mas o deserto colocou Miriam à prova. Quantos e quantos entraram e saíram dizendo: eu sou de Israel, eu sou nação peculiar, eu sou, esse Deus é meu Deus. Mas Deus falou: vamos ver agora, eu vou colocar vocês no deserto. Deserto não é para matar, deserto é prova. Você sabe que toda prova, alguém tem que ser aprovado. Se não aprovaram, por que não aprendeu a lição? Se não estudaram, por que não passam? Nós temos a matéria está aqui, ó, de Gênesis e Apocalipse, está explicado aos nossos corações. Mas Deus falou: vamos colocar à prova agora esse povo que se chama pelo meu nome. E começaram a andar, e começaram a murmurar. Você sabe quem entrou na terra prometida? Nem mesmo Moisés entrou. Miriam reculou. Poucos entraram na terra prometida, em Canaã celestial. O que é que você quer dizer com isso, pelo amor de Deus? Pastor, Deus está colocando muito à prova nesses últimos dias com essa pandemia, para saber verdadeiramente quem é apaixonado por Ele, quem tem vontade de anunciar o seu evangelho, quem tem vontade de glorificar Ele em espírito e verdade. Eu estava ali e veio esse texto no meu coração. Não tem nada a ver com o texto aqui, mas Deus tocou isso em meu coração. Os irmãos louvaram um hino aqui maravilhoso, que conta a história de Jó. Aí tudo veio ao meu coração: meu Deus. E os irmãos cantando e dizendo: Jesus tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia de mim. Jó foi colocado à prova também, irmãos. Perdeu tudo. Mas Jó entendeu o significado. Sabe por quê? Deus não nos prova além de nossas forças. Deus colocou aquela prova sobre a vida de Jó, sabe por quê? Porque Ele sabia que Jó era um homem temente a Deus e que se via a Ele de coração verdade. Deixa eu dizer para você que entrou aqui nessa noite, isso é profético. Eu não sei o que você está passando, mas Deus te colocou nessa posição, sabe por quê? Nessa situação, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Então agradeça a Deus por esta prova, meu irmão. Você sabe o que foi que Ele fez? Deus me deu, Deus tomou, Ele adorou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu olhando para essa situação, eu falei: Deus, eu não sou muito de tema, mas eu precisava de um tema para poder estar meditando com os irmãos. E Deus me deu esse tema: vivendo o propósito de Deus em tempos difíceis. Que situação nós estamos vivendo, meus amados irmãos? E agora, analisando, extraindo o texto e o contexto do apóstolo Paulo. Paulo chegou em Roma não como ele queria. Ele estava em Éfeso e colocou no seu coração de ir para Jerusalém. Só que ele falou: eu vou para Jerusalém e vou levar utensílios, vou levar ajuda para os irmãos carentes. Alguns dos discípulos, amigos dele, falaram: Paulo, não vai, porque o negócio lá está complicado, não vai. Ele chegou em determinado lugar, Deus usou alguém e falou: olha, o que te espera não é muito bom, não vai. Mas ele falou: eu vou. Paulo, ele chegou em Roma não como ele queria. Ele fez uns planos. A agenda de Paulo, irmãos, estava traçada o que ele queria. Ele queria passar alguns dias pregando a palavra do Senhor e ser enviado pela igreja de Roma para onde? Para a Espanha, onde ele tinha um projeto de anunciar a palavra de Deus. Ele foi para Jerusalém para levar ajuda aos irmãos. Mas diz a palavra do Senhor que ao chegar em Jerusalém, Paulo foi preso. Não era o projeto dele. Ele saiu de Éfeso em rumo a Jerusalém para levar ofertas aos pobres. E foi quando ele escreveu a carta aos Romanos, explicando os seus planos e os seus projetos.
de Roma. Ele queria que a igreja de Roma enviasse ele para a Espanha. Ele tinha um projeto, tudo estava traçado na vida do apóstolo Paulo. Mas os planos feitos por ele não foram os planos que ele queria fazer. Os planos são feitos, mas a vontade, nós sabemos que prevalece a vontade de Deus. Quantas pessoas projetaram nesse ano viagens? Quantas pessoas projetaram para esse ano uma formatura? Quantos planos frustrados? Quantos desejos frustrados? Quantos projetos que pararam na estrada? Mas eu quero dizer para você: ei, Deus está por trás de tudo isso, lapidando, preparando algo melhor para a sua igreja aqui na terra. Os planos são feitos, mas a vontade de Deus é que prevalece, como diz o Provérbios capítulo 16, versículo 1. Dos homens são a preparação do coração, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Queridos amados irmãos, o que verdadeiramente aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele vai para Jerusalém levar alimentos aos pobres. O que foi que aconteceu? Eu relatei algumas coisinhas aqui, porque a mente ela às vezes falha. Eu notei aqui um estudozinho, preparei com muito carinho. O que realmente aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele queria ir fazer algo, mas tudo deu errado. Pela lógica humana, ele foi preso em Jerusalém, foi acusado pelos judeus durante 2 anos. Foi orquestrado para ser morto lá em Jerusalém, planejar a sua morte. Mas ele, por ser um cidadão romano, ele optou para ser julgado em Roma. Quando vai para Roma como prisioneiro em um navio, no meio do navio, o navio afunda, naufraga. Quando ele chega nadando, o navio afunda. Veja bem, preso. O camarada está com um projeto tudo certinho, pastor, tudo planejado. Aí quando chega no lugar, prendem ele. Aí você tem mais que injustiça. Mas ele foi ajudar os pobres. Ele foi levar algo. A lógica humana, nesse momento, você fica pensando: mas por que isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os planos de Deus são diferentes dos meus e dos teus. Verdade. Os projetos de Deus são bem diferentes. Talvez a gente enxerga com uma ótica meia diferente, né? A palavra de Deus diz, muita gente diz que é loucura, mas não é loucura não. Deus sabe o que está fazendo na tua vida. Talvez ninguém entenda o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele está acompanhando detalhes. Foi preso, foi acusado por 2 anos, orquestraram matar ele. Estavam acusando ele como um homem que estava inventando uma seita. E os fariseus, os saduceus, os religiosos, não foi gente lá fora não, aqueles que diziam ser de Deus, cumpridores da lei, foi eles que planejaram a morte do apóstolo Paulo. E agora manda para Roma. Vai para lá, porque ele era cidadão romano, então ele optou: já que eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado em Roma. Aí os judeus, Israel pega, Jerusalém pega ele, joga no navio, junto com 270 e poucos presos, e levam para a Roma. E quando chega no meio do caminho, o navio afunda. Aí você pode dizer: isso é falta de sorte. Coitado, né? Que coisa! O cara vai ajudar o povo com muito carinho, com muito amor, é preso, orquestraram a morte dele. Aí ele pede para ser julgado lá em Roma pelo crime que supostamente disseram que ele estava inventando, dizendo que ele estava transgredindo a lei, incentivando ao povo. Mandaram para Roma. Quando chega no meio da estrada, o navio afunda. Aí viram uma ilha de longe, uma ilha chamada Malta. Ele vai nadando para a ilha de Malta. Chega lá como prisioneiro. Você sabe o que aconteceu? Aí lá está Paulo. Mas no meio do naufrágio há um diferencial. Quem tem Jesus, tem um coro que diz: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus, ele não enxerga com uma ótica humana. Ele está dizendo: estou passando por isso, mas Deus sabe de tudo. Estou passando por isso, mas tem alguma coisa de Deus aí. Aleluia. O crente sabe que tem dono.
O crente sabe que Deus guia os seus passos. Eles estavam passando por tudo aquilo, aquele momento difícil, mas ele entendia que tinha um propósito. No meio do navio ele falou: olha, vai acontecer, porque começou os furacões, o navio afundando, jogaram tudo dentro d'água. Ele falou: olha, um anjo do Senhor me apareceu aqui e mandou confortar, dizer você o seguinte: não vai morrer ninguém aqui, todo mundo vai afundar sim, mas todo mundo vai chegar com vida. E ninguém morreu, todos chegaram lá em Malta, na ilha, com vida, uns nadando, outros nos pedaços de pau do navio, mas chegaram com vida. E quando chega lá, o apóstolo Paulo chega lá, e aquele frio terrível, vamos preparar aqui, tinha um chefe lá, daquela ilha que recebeu, vocês são o quê? São escravos, estão vindo como presos, sim. E ele falou: olha, eu vou acolher vocês, faz o seguinte, vamos preparar uma fogueira aqui, para aquecer vocês. Aí o apóstolo Paulo falou: eu vou ajudar, e foi pegar uns cavacos, uns pedaços de lenha, e quando ele pega lá a lenha, uma víbora venenosa pega na mão dele, ele sacode assim, solta, uma víbora venenosa. Que coisa, irmãos! Vivendo o propósito de Deus em tempos difíceis. Paulo nunca abriu a boca para reclamar: que maldição é essa que está acontecendo comigo? Por que meus planos estão sendo frustrados? Por que o navio afundou? Mas Paulo tinha certeza em quem tinha crido. Paulo tinha devida convicção do seu chamado. Quem tem convicção do seu chamado sabe que Deus peleja por ele, sabe que Deus guarda, que Deus protege. Alguém olha, a víbora, alguém foi, ele sacudiu, vai para lá, a víbora soltou, ele pegou, simplesmente ficou em pé. Alguém falou: vai morrer, vamos contra o relógio. Eita, vai morrer. Daqui a pouco o Paulo ficou formando e falou: esse homem é um feiticeiro. Esse homem é um feiticeiro. Olha o que aconteceu. O bicho é tão ruim, é um assassino. Eu acho que matou muita gente lá e veio para cá. É tão ruim que nem a víbora matou ele. Você lê o texto e vai ver tudo isso que vai acontecer. Estou relatando tudo aquilo como diz a Bíblia. O chefe daquela ilha, um homem muito poderoso, tinha um pai que estava enfermo. Aquele homem sofreu um problema intestinal terrível, estava com febre sobre a sua cama, e o apóstolo Paulo ficou sabendo. Ele falou: eu vou lá na casa dele, e foi até lá. Sabe o que aconteceu? Na ilha de Malta, o homem chegou lá nado, foi picado por uma serpente, mas ele viu um propósito de Deus em tudo aquilo. Ele chegou na casa daquele homem estava deitado, já morrendo. Ele colocou a mão e repreendeu aquele espírito de morte, e o homem ficou curado. Neste projeto, nesse propósito que você não vê sentido, Deus vai te usar para que o nome dele seja glorificado. É o que está acontecendo com a nossa nação brasileira. Quantos planos frustrados, quantas mentes confusas. Tudo isso, irmãos, veja bem, quantos planos frustrados eu coloquei aqui. De repente somos surpreendidos. Você faz tantos projetos, tantos planos, assim como o apóstolo Paulo fez, e de repente uma tempestade, essa pandemia que paralisa mais de 1/3 do mais de 7 bilhões de habitantes do planeta foram afetados. Não foi só o Brasil, mas a nível nacional e internacional. Deixa a economia de pernas para o ar. Todos os países estão no caos diante dessa pandemia. Atinge do mais alto empresário ao mais trabalhador humilde, todos foram afetados. Tanto o grande empresário como aquele mais humilde foi afetado por essa pandemia. Mas eu quero dizer, mas diante de uma tempestade tão devastadora, é importante observar com a expectativa de Deus. Você tem que entender que Deus tem algo a realizar através disso. Agora eu me vejo, como foi que o apóstolo Paulo viu tudo isso que aconteceu na sua vida? Aí você, quando abre a Bíblia, lá nesse mesmo texto que lemos de Filipenses capítulo 1, versículo 12, ele diz para os irmãos: olha, irmãos, tudo isso que eu tenho passado tudo isso que eu tenho passado tem contribuído para o progresso do Evangelho.
Olha a ótica de Paulo. Se fosse um crente meio carnudo, né? Um crente meio melado de crente, né? Isso é uma maldição, né? Isso é coisa terrível. Como é que fala um negócio? Mas Paulo falou: ei, tudo isso que me aconteceu contribuiu para que o evangelho fosse anunciado. Ele estava lá no navio e Deus usou ele poderosamente. Houve esse homem diferente. Ele estava na ilha de Malta, lá sendo mordido pela serpente, mas Deus livrando e observando: tem algo diferente neste homem. Deus leva ele para a casa daquele homem e Deus faz. Sabe o que acontece? O evangelho vai sendo anunciado, Deus vai operando. Existe um propósito em tudo isso, eu repito. Nós temos que observar com uma ótica espiritual. Crente vive por fé e não por razão. Você precisa entender que Deus está lapidando o mundo, selecionando, escolhendo. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que Deus nos ajude, que possamos fazer parte dos escolhidos, meus amados irmãos. Porque tem muito evangelho de oba-oba, muito evangelho de fachada, gente que deixa de ir para a igreja por causa de cara feia, gente que deixa de fazer qualquer coisa porque o pastor passou e não deu a paz, gente que por qualquer coisinha estão deixando de servir a Deus. E Deus falou: eu agora vou colocar a prova para saber verdadeiramente e mostrar para os meus povos escolhidos verdadeiramente quem é apaixonado por meu nome e quem vale a pena me servir com alegria. Como Paulo vê isso, meu irmão? Como um progresso do evangelho. E na nossa ótica, como nós vamos ver? Como nós vemos tudo isso? Para o crescimento. Eu te botei algumas coisinhas aqui, 15 coisinhas que aconteceram com o apóstolo Paulo, e ele disse que tudo contribuiu para o andamento da obra do Senhor. Eu botei 15 coisinhas aqui, eu quero que você acompanhe comigo, e vai dando glória. Se você puder dar glória a Deus, mas observe, o que foi que aconteceu com Paulo? Paulo foi perseguido em Damasco, teve que sair por cima do muro. Ele foi para Damasco pregar a palavra. Sabe o que aconteceu? Estavam procurando para matar, pegaram ele num cesto e colocaram pela janela para não ser morto. Ele diz: tudo isso contribuiu para o reino. Paulo foi rejeitado lá na igreja de Jerusalém. Os crentes rejeitaram Paulo. Onde está escrito? Atos capítulo 21, versículo 27, 28. Se você quiser anotar, nota para ler em casa. Paulo foi rejeitado pela igreja de Jerusalém, esquecido em Tarso por 10 anos, ficou lá embaixo. Ninguém dá ousadia, ele ficou no anonimato. Um homem poderoso em palavras, ficou esquecido durante 10 anos em Tarso. Foi apedrejado em Listra, na primeira viagem missionária. Ele falou: Deus, eu agora recebi de ti e vou dar de graça. Vou para a Listra. Quando chega lá, meteram pedra nele. Ele saiu da cidade arrastado como defunto, de tanta pedrada. Aí o homem disse: tudo isso contribuiu para o andamento do reino de Deus. Quer mais? Vamos lá. Foi açoitado em Filipe, deram um cacete no apóstolo Paulo. Na segunda viagem missionária, deram uma pisa dele. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo até o versículo 22. Deram uma pisa dele e botaram para quebrar o apóstolo Paulo. Foi escorraçado de Tessalônica, botaram ele para correr de Tessalônica. Vamos lá. Foi expulso de Bereia. Quando ele chega na capital intelectual do mundo, é chamado de tagarela. Esse é um tagarela, isso é um falador de heresia. Vai abrir uma igreja em Coríntios com tanto carinho e amor, é chamado de impostor. Falamos da primeira e da segunda viagem. A primeira saiu como morto a pedrada e a outra foi escorraçada. E na terceira viagem, vamos lá, chega na capital, vai à igreja de Corinto, chama de impostor. Na terceira viagem missionária, enfrenta feras e quase morreu. Os bichos quase mataram o apóstolo Paulo. A gente está até risando um negócio desse, né? A gente não...
O cara vai pregar a palavra de Deus, os globos atacam ele, falta matar, ele sai todo sanguentado. Que coisa, né, gente? Que coisa. As feras quase mataram ele. Vai levar a oferta para os irmãos em Jerusalém, já falou aqui com os pobres, e quando chega lá, ele é preso. Ele é acusado em Cesareia por 2 anos. Foi condenado, acusado de tudo que você pensar. O apóstolo Paulo de Cesareia foi acusado. Indo para Roma como prisioneiro, o navio afunda, eu falei aqui, afundou o navio com Roma. Quando chega em Malta é picado por uma serpente venenosa. Quando chega em Roma, ele chega algemado como bandido. Olha o que Paulo diz para os irmãos de Filipos: as coisas que aconteceram comigo contribuíram para o progresso do Evangelho. Aleluia. Deus te escolheu. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra do Senhor diz assim: para certa vez Jesus olha para os seus discípulos, assim como eu estou olhando para vocês aqui nessa noite, e falou assim: não foi vós que me escolheste. Não foi vós que me escolheste. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Só que quando eu escolhi a você, não foi para ficar sentado em um banco, não foi para ficar mostrando o talento, quem toca mais, quem prega mais, quem é bonito, quem tal, não está falando. Eu escolhi para que vocês deem frutos, e os vossos frutos permaneçam para sempre. O apóstolo Paulo tinha essa convicção. Ele chega a dizer: não mais vivo eu, 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 mas Cristo vive em mim. Será que você pode abrir a sua boca nessa noite e falar com convicção sobre isso? Estamos vivendo, querido, o propósito de Deus nesses tempos difíceis. Paulo passou por tudo isso. As coisas que aconteceram comigo contribuíram para o progresso do Evangelho. Meus amados irmãos, a nossa expectativa é que esta pandemia venha contribuir para que muitas pessoas, que as nações voltem para Cristo, e que muitos venham parar e observar o que é que Deus quer conosco. Tantas famílias estavam afastadas, pessoas que não podiam mais aproximar. Eis que de repente Deus coloca todo mundo em casa. Será que isso tem um propósito, queridos? A prepotência da alta sociedade, dos altos cargos, homens prepotentes, humilhando uns aos outros. Deus falou: você que tem dinheiro vai passar por isso, você que não tem também, para entender que você é igual perante Deus. O que é que nós estamos extraindo a igreja do Senhor aqui no Brasil? O que é que nós estamos extraindo dessa pandemia? O que é que nós estamos vendo? Como o apóstolo Paulo, ele viu tudo aquilo, algo importante. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado e o Evangelho chegando às pessoas. Agora observe, em cada situação que Paulo viveu, o nome de Deus, o nome de Jesus foi glorificado. Será que nós estamos entendendo ou estamos escandalizados com tudo que está acontecendo? O irmão falou aqui que isso já estava previsto. Isso não assusta a crente, sabe por quê? Porque nós já fomos avisados, informados de tudo isso. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, eu estou colocando o meu povo na prova, o povo a nível nacional e internacional, porque o lugar que eu tenho preparado para ele chama-se Canaã, terra de manga, leite e mel, e para lá só vai lavado e remido, purificado pelo sangue do Cordeiro. Essa pandemia, esse momento tem trazido o que aos nossos corações? Será que é para a gente afastar? Eu fico observando. Esse dia eu vendo as campanhas por aí, tanta gente correndo já atrás dos políticos. Já não tem mais pandemia. Crente dizendo: não vou para a igreja porque tem medo de pegar corona.
Agora enfrenta uma fila no banco terrível, está lá no meio do povo. Que acho que corona sabido é esse, que só pega na igreja e não pega na rua? Meus amados irmãos, qual é a nossa visão para essa situação difícil que Deus tem colocado nas nossas vidas? Eu classifico com uma expressão muito simples, mas eu digo: isso é uma peneira de Jeová. Deus está lapidando pessoas. Deus está lapidando. São poucos que estão entendendo o trabalhar de Deus. E são poucos que estão entendendo. Mas o apóstolo Paulo aqui, quando vieram, falou: olha Paulo, estão pregando o evangelho lá de todo jeito. A motivação, não estava nem preocupado com a motivação. O povo está pregando a palavra de Deus. Uns estão pregando para poder a mensagem chegar aqui e você ficar triste. Outros pregam com amor. Quando o apóstolo Paulo falou: eu não me importo. A motivação, está dizendo aqui, qual a motivação para fazermos a obra de Deus? Qual a motivação que você recebeu para poder colocar para frente aquilo que Deus tem te chamado? Paulo recebeu a motivação, qual foi? Serpente, naufrágio, prisão, açoite, animais, tudo isso motivou ele a entender que para cada propósito, para cada prova daquela, o nome de Jesus estava sendo glorificado. O crente tem que entender isso. As situações adversas. Ontem eu estou fazendo uma live, chama live de adoração, e Deus me deu uma mensagem sobre quando Jesus manda os discípulos passarem para o outro lado, que eles sobem para o monte, depois de fazer maravilhas e sinais, ao alimentar 5.000 pessoas, sem contar com crianças e mulheres. Jesus sobe para o monte orar, mas antes falou: vão para o outro lado, eu encontro com vocês lá. E a Bíblia diz que Jesus estava no monte a orar, e os discípulos estavam no meio da tempestade, no meio do mar, e de repente ondas de 3 metros conseguiram jogar aquele barco quase a pique, e eles ficaram assustados. E você, quando abre a Bíblia, no livro de João, que está narrando, o apóstolo João disse que Jesus estava vendo lá de cima tudo o que acontecia com os discípulos. Você sabe que hora foi que Jesus foi até lá? Segundo o historiador, diz que a hora da tempestade foi entre 3 horas da madrugada às 6 da manhã. Eles ficaram mais de 8 horas na peleja, sem força, remando. Que situação difícil era aquela? E Jesus está lá no alto, lá de cima do monte, só observando. Só que quando Jesus viu que as forças se acabaram, que não tinha mais jeito para ele, falou: eu vou agora encontrar com eles. Ele terminou de orar, ele fez a sua oração, e foi, do jeito que ele estava pisando na terra, ele saiu caminhando sobre as águas. Foi caminhando sobre as águas, caminhando sobre as águas. Aí quando chega de frente a alguém: ei, o que é aquilo? Pelo amor de Deus, além de uma tempestade, desce agora fantasmas. O medo não nos faz enxergar que Deus, que Jesus está vindo ao nosso encontro. O pavor, muitas vezes, nós não enxergamos o propósito de Deus naquela determinada coisa. Aí de repente ele falou: Jesus, calma, não temas, sou eu. Aí eu disse: é Jesus, só que ficar dentro do barco. Aí Pedro falou: és tu, Senhor? Manda que eu vá te encontrar. Tem gente que duvida de Pedro, diz que Pedro duvidou. Irmãos, Pedro teve uma fé tremenda. Como é que ele não ia ter fé se ele não caminhou sobre ele? Ele caminhava sobre as águas sem fé. Aquele homem teve uma fé sobrenatural. Por quê? Porque ele descobriu que era Jesus e falou: é Jesus, então eu posso. Jesus, manda que eu vá por cima. Ele começou a caminhar por cima daquilo que estava trazendo medo sobre ele, que eram as águas. E Pedro começa a caminhar, chega em direção a Jesus e olha para Jesus. É Jesus, começa a caminhar sobre as águas. E de repente o vento forte começa a soprar, a onda de lado. Ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Uma coisa interessante, irmãos, é que Pedro, ele afundou, começou a afundar. Ele poderia muito bem ter pedido aos discípulos: ei, joga uma boia aí para mim, eu que estou morrendo aqui, vou afogar. Joga uma coisa aí, para mim não morrer afogado, mas não. Ele poderia confiar no seu nado. Ele é um nadador profissional, o cara é um pescador. Ele poderia ter nadado até eu vou voltar. Eu afundei, não deu certo. Mas sabe o que ele fez?
Ele não pediu ajuda a discípulo, não pediu ajuda a paliativo, ele não confiou na força do braço, ele olhou para Jesus, Jesus socorro, Jesus pronto meu filho, pegou pela mão e se levantou. Ei, tudo isso tem um propósito. Caminha sobre as ondas, caminha sobre a dificuldade, não peça ajuda A ou B, clame por aquele que te chamou, clame por aquele que te deu fé, que te dá coragem para caminhar sobre as ondas. Caminhe sobre o impossível com fé em Jesus. E a Bíblia diz que Jesus pega ele nos braços e caminha, começa a caminhar gostoso e entra no barco e tudo torna abundância. Aí de repente, olha o propósito cumprindo agora. Os discípulos verdadeiramente este é Filho de Deus. Qual foi o significado de tudo isso? Para os discípulos entenderem que a honra e a glória pertencem a Jesus. A Bíblia diz que os discípulos o adoraram. A situação foi para reconhecer, fortalecer a fé dos discípulos, que nada consegue ficar na frente de um crente que confia em Deus e tem fé em Jesus. Ele caminha por cima da dificuldade. Qual a nossa motivação? O que é que você está tendo motivação? O pior, queridos, já estou terminando. O pior é que muitas pessoas receberam tantos milagres de Deus, mas esqueceram. Fica de pé, por favor. Fica de pé. O que importa para o apóstolo Paulo é que o nome de Jesus seja anunciado e que o nome de Jesus seja glorificado. Se não fosse por tantas provas que Paulo tinha passado, por todas as prisões, você hoje não teria a carta dos Filipenses, você não queria a carta aos Efésios, aos Colossenses. Tudo isso ele escreveu em prisões. Essas cartas magnas, maravilhosas, que servem para edificar as nossas vidas. Meus queridos irmãos, Deus transforma situações em ocasiões para que a glória dele seja glorificada na sua vida. A situação que você está vivendo, que o Brasil está vivendo, ou até mesmo você esteja passando, tudo isso, essa ocasião, essa situação está formando em ocasião para você divulgar o nome do Senhor Jesus Cristo. Lamentavelmente hoje, um dia desse eu peguei carona com uma certa pessoa, não vou citar o nome por questão de ética, e o seu rádio ligado, escutando música profana, funk com a letra mais baixa possível, e eu ouvindo aquilo ali, aquilo me incomodando. Eu falei, meu Deus, que coisa, esse homem poderia deixar para ligar esse som pelo menos quando a gente não estivesse dentro do carro. Eu sei, eu não vou falar nada não, porque seria falta de educação, mas eu cheguei lá com o coração amargurado. Aí quando ele voltou, eu estou voltando, quer voltar comigo? Eu vou. Aí quando eu volto, ele falou, eu sou crente. Eu falei, sangue de Jesus tem que. Aí eu cheguei para ele, meu irmão, deixa eu te dar um conselho. Eu acho que é Deus que me trouxe aqui nessa situação para falar com você. Ei, a palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Faça a diferença, meu irmão. Coloque um som aqui, evangeliza as pessoas. Nessa situação, coloque que Jesus é a solução do Brasil. Diga onde você está no seu trabalho. Não só pregue na igreja, não só glorifique na igreja. Na igreja é bom demais falar, mas aonde você está passando por aí, faça como o apóstolo Paulo fez. Anuncie o nome de Jesus. Diga que Jesus ainda é o mesmo, que Ele cura, que Ele salva e que Ele tem o controle dessa situação nas suas mãos. Nada foge do controle da mão de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. O tempo não nos permite mais adiante. Vivendo momentos difíceis desse mundo, vivendo o propósito de Deus em tempos difíceis. Entenda esse propósito de Deus. O apóstolo Paulo enxergou aquela situação que aos olhos humanos parece ser adversas, mas ele viu um propósito de Deus naquilo para que o nome dele fosse glorificado. E o Brasil está passando por essa prova, por esse momento difícil, para entenderem que Ele é Deus. E a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, olha o que a Bíblia diz, e buscar a minha face, então eu, Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Deus está colocando nas mãos dos crentes brasileiros de todos os lugares. Ei, a prova seja, o problema só vai ser resolvido quando o meu povo reconhecer que tudo isso tem um propósito. Entenda o trabalhar de Deus na sua vida, meu irmão. Está difícil, tá? Deus não perdeu
a situação, Deus ainda é Deus, Ele permanece fiel, tudo está patente nas suas mãos. Glorifica o nome de Jesus, seja qual for a situação, seja qual for o problema que você está passando, tenha Ele como uma oportunidade de anunciar, de glorificar o nome de Jesus. Não deixe de vir para a casa do Senhor, diga para as pessoas que estão em casa: o culto foi uma bênção, Deus falou comigo, eu glorifiquei o nome de Jesus. Ei, faça a sua parte e deixe que Deus faz a dele. Você vem para a casa do Senhor, você glorifica o nome do Senhor, lógico, e tomando todas as pregações, todas as mentiras cabíveis, mas você não pode nunca, jamais parar de glorificar e anunciar o nome de Jesus, porque Ele está às portas, Ele está vindo buscar um povo zeloso de boas obras e apaixonado por Ele. Só vai entrar para as bordas do Cordeiro aqueles que fizeram aliança e que estão dispostos a sofrer tudo pelo amor do Evangelho. Eu quero encerrar aqui, eu quero dar esse momento. Coloca a mão no seu coração, por favor. Meu Deus e meu Pai que está no céu, estamos parando, encerrando essa mensagem nessa noite, Senhor. Nos faz ter a percepção do apóstolo Paulo, Jesus. Ah, Deus, aquele homem que entendeu que ele não vivia mais para si, mas para Ti, Senhor. O Senhor nos chamou com um propósito e com uma finalidade. Muitas vezes os problemas, a adversidade, as tempestades têm nos impedido de ver a Tua glória, Senhor. Tem nos impedido de evoluir, de entender o que é o Senhor que está por trás daquilo, tentando passar uma mensagem para nós. Abre os nossos olhos como fizeste com o moço de Eliseu. Meu Deus, ele estava preocupado porque estava cercado pelos homens armados até os dentes, mas ele não estava entendendo que quem está com o Senhor está debaixo da proteção do Altíssimo. Abre os nossos olhos, Deus, para entender a mensagem que o Senhor tem passado para a Tua igreja nos últimos dias na face da terra. Meu Deus, nos ajuda a permanecer fiel, a entender com perspectiva diferente, com perspectiva positiva e não negativa, tudo aquilo que o Senhor está preparando, o cenário para a sua igreja aqui na terra. Meu Deus, nos ajude, Espírito Santo, nos fortaleça, nos ergue mais e mais para poder entender o propósito do Senhor em meus tempos difíceis. Pai, eu Te agradeço por cada palavra nessa noite. O Senhor falou aos nossos corações. Nos ajude, Espírito Santo. Assim eu Te peço e já Te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém.